Fala galera, Leandro Lima na área, vamos falar do Robozão, vamos falar do Manauara, que infelizmente acabou eliminado no Campeonato Brasileiro da Série D, diante aí do Retrô, mas a gente tem algumas considerações aqui a fazer sobre essa campanha do Manauara, que para mim, olha pessoal, vou dizer para vocês, fez um grande Campeonato Brasileiro, sabe? Porque se a gente analisar assim nos pormenores, primeiro, né, conseguiu ser o melhor time geral na primeira fase. Né, passa para o mata-mata ali contra o Tocantinópolis, supera o Tocantinópolis, vai para o jogo decisivo das oitavas contra o Retrô, e aí esse jogo contra o Retrô, ele sofre a sua primeira derrota no campeonato. Mesmo assim, ele traz esse jogo para casa, consegue vencer e leva o jogo para os pênaltis, e poderia até ter vencido no tempo regulamentar, né, o que levaria ele ao jogo do acesso. Mas mesmo assim, cara, como eu já tinha citado para vocês aqui, a dificuldade era grande porque o Retrô é um time muito estruturado, já é quase um funcionário de Série D, já tem várias participações no campeonato, ou seja, estava mais cascudo, estava mais pronto para esse jogo. Mesmo assim, o Manauara deu um trabalho incrível, sabe? Levou para os pênaltis, e aí pênaltis é aquela coisa, né, cara? É o detalhe, né? Mas, no geral, vou falar uma coisa para vocês, foi o time amazonense que eu mais gostei de ver jogar no Campeonato Brasileiro da Série D. De longe, assim, bem melhor do que o Princesa, bem melhor do que o Manaus. E isso não sou eu que estou falando, são os números também, não é por acaso que o time foi líder geral da competição, né? Mas é isso, cara. Perdeu no detalhe, perdeu nos pênaltis. Pênalti é uma coisa que é um misto de físico e mental, sendo muito mais mental do que qualquer outra coisa, sabe? E eu acho que nesse aspecto teve uma papagaiada ali no jogo que a gente não pode deixar de lado, a gente não pode deixar de falar, que foi a questão da transmissão, né? Termina o jogo, sabe? E aí, antes da cobrança de pênalti, a equipe de transmissão tenta posicionar a câmera dentro de campo, ali perto, para pegar as cobranças de pênalti, mas nisso eles dão uma atrasada muito grande no início dessas cobranças, o que, na minha opinião, dá uma atrapalhada porque esfria o sangue, né, da galera. Por exemplo, você vem ali numa situação, geralmente o time que está em desvantagem, como o Manauara estava, né, ele começa o jogo com uma desvantagem de 2 gols, mas ele consegue buscar esse resultado, mas no que ele consegue buscar esse resultado, que poderia ter ido logo para a cobrança de pênalti, dá aquela esfriada ali, a oportunidade do Retrô, né, se recompor, principalmente emocionalmente, já que ele estava com a vaga na mão e acabou quase deixando ali escapar. Eu acho que se tivesse começado essa cobrança de forma mais rápida, sabe, a gente teria ali não deixado muito tempo para os caras pensarem e se recuperar. Mas, cara, é isso, né? Vida que segue. Também um ponto aqui que a gente tem que falar desse jogo, houve muita polêmica dentro de campo ali, muita gente achando que a arbitragem tinha errada nos lances em que ele anulou, né, dos gols que o Manauara acabou fazendo, mas no geral, quando a gente vai ver o replay das jogadas ali, não tem muito o que falar. A arbitragem, nesse aspecto, acho que ali não dá para a gente colocar de forma nenhuma na conta do árbitro, né? Então, isso é uma coisa ali que a gente tem que reconhecer. Mas mesmo assim, aquela coisa, como eu digo para vocês, poderia ter ido antes dos pênaltis, né? Poderia ter vencido esse jogo antes dos pênaltis. Considerações aqui sobre o técnico Marcelo Villar, né, cara? O técnico Marcelo Villar, ele chega no futebol amazonense esse ano, comandando o Nacional, sabe, não consegue ter êxito com o Nacional, porém aquela coisa, né, que a gente vinha martelando aqui no canal, que o problema não era o Marcelo Villar em si, mas o ataque do Nacional que não conseguia produzir grande coisa. E isso ficou provado porque quando o Marcelo pegou um time com um ataque razoável, ele conseguiu fazer esse time jogar muito bem, sabe, jogar muito bem, dá gosto de ver jogar, deu gosto de ver jogar o Manauara nesse Campeonato Brasileiro. E assim, cara, eu acho que um ponto aqui que eu faria se fosse dirigente do Manauara seria manter o Marcelo Villar. Porque é aquela coisa, se ele pega o barco andando, chega e consegue entregar esse campeonato
que o Manauara entregou. Imagina o que esse cara vai fazer se ele tiver, sabe, à disposição dele um elenco bom, como ele teve, e com tempo para trabalhar, né, cara? Assim, em termos de Série D, inclusive, você olhava o time do Manauara jogando e dizia, pô, os caras, bola de pé em pé, né, cara? Futebol organizado, nada de sair dando chutão. Então, assim, entregou, no geral, um grande futebol, né? É difícil manter a base do elenco porque é aquela coisa, né, gente? O campeonato da Série D termina aqui para o Manauara em agosto. Agosto ali a gente tem agosto, setembro, outubro e pelo menos até novembro para começar uma pré-temporada em dezembro, sabe? Então, às vezes é difícil você conseguir segurar muitos jogadores que os caras precisam trabalhar, mas seria interessante que pelo menos uma espinha dorsal desse time aí fosse mantida para o Campeonato Amazonense e para a disputa da Série D, né? Já que o Manauara ele já tem a sua vaga garantida, né? Então ele já disputa no que vem a Série D, então já começa com meio caminho andado a sua próxima temporada. Então se conseguir ali, para mim, manter o treinador, sabe, manter boa parte ali dos jogadores, uma espinha dorsal, o que der para ser mantido, com certeza o Manauara já começa 2025 aí numa condição muito boa, podendo sim, por que não, pintar aí como um dos candidatíssimos ao acesso aí na próxima temporada, né? Cara, e assim, quando terminou o jogo, né, cara, a gente viu ali, conversei ali com o presidente do Manauara rapidamente, né, a gente viu ali a cara de decepção, né, porque dói realmente uma eliminação como essa que aconteceu. Não importa se você tem um time centenário, se você tem um time novo, como é o Manauara, mas uma eliminação da forma como foi ali, com a certeza, né, de que dava para ter passado, dava para ter feito essa classificação ser realidade. Mas é aquela coisa, dói, mas eu acho que depois que a dor passa, né, e a dor sempre passa, é hora, eu acho que do Manauara olhar para o que ele fez e ter orgulho, sabe? Sinceramente, eu acho que tem que se orgulhar da campanha que fez. É claro que os dirigentes ficam chateados porque, pô, é grana que se gasta, bastante grana, manter um time de futebol não é barato. A expectativa e tudo mais, né? Os sonhos, tudo isso dói bastante. Mas agora que passou essa eliminação, é hora de lamber as feridas, né? Como a gente diz no jargão do futebol, mas logo, logo elas cicatrizam, logo, logo o clube vai estar pronto para voltar de novo à pista, porque o futebol é isso também, sabe? Nem sempre vai dar de primeira, às vezes você tem que ir de segunda, de terceira, mas o importante é perseverar, é não perder a pegada, é continuar em cima e ter, assim, orgulho, né, do que foi feito, porque eu acho que, no geral, sabe, o Manauara entregou bastante, sabe, enquanto a gente vê times aí, e eu não estou falando só do nosso próprio futebol amazonense não, mas times do Brasil, aí que não conseguem chegar nem perto do que fez o Manauara nessa campanha muito boa, como a gente fala no jargão, né? Muitas não dão nem para fazer cócega, né? E o Manauara, eu acho que está de bom tamanho para um time que foi para o seu primeiro campeonato brasileiro da Série D. É isso, pessoal, é isso que eu penso. E vamos que o futebol não para.